Bom dia, meninos do oitavo ano. A gente aqui, novamente, mais uma aula do dia 25 de março de 2020. E agora a gente vai começar a falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Tá no livro de vocês, é o capítulo 2, lá na página 41. Vamos todo mundo acompanhar, pegar o material para a gente seguir juntos. Bom, então vamos lá. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando-se uma, a outra diminui na mesma proporção. Desta forma, tem-se que, se o valor de uma grandeza é multiplicado por um número, o valor da outra é dividido pelo mesmo número. Ou, se o valor de uma grandeza é dividido por um número, o valor da outra é multiplicado por esse mesmo número. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma está aumentando e a outra está diminuindo. Por exemplo, quando a gente fala de velocidade e tempo. Se você aumenta a velocidade, você gasta menos tempo para chegar num determinado local. Se você diminuir a velocidade, você vai gastar mais tempo para chegar nesse local. Então, a gente tem duas grandezas, a velocidade e o tempo. Se uma aumenta, a outra vai diminuir, certo? Vai diminuir na mesma proporção que a outra aumentou. Então, quando ocorre isso, a gente fala que são grandezas inversamente proporcionais, tá? No segundo slide, a gente tem um exemplo. Viajando a uma velocidade média de 60 km por hora, Maurício gasta 30 minutos de sua casa até a cidade de Belo Vale. Certo dia, enquanto estava a caminho da cidade, o carro de Maurício apresentou problemas e ele precisou levá-lo ao mecânico. Por esse motivo, ele precisou viajar a uma velocidade média de 30 km por hora até Belo Vale. Na volta, após o concerto, Maurício dirigiu a uma velocidade média de 90 km por hora. Com base nessa situação, é para a gente preencher uma tabela, que está aí no livro de vocês, na página 41. Aí vocês vão preenchendo aí também. Na primeira coluna, a gente tem a velocidade média em quilômetro por hora, e na segunda coluna, a gente tem o tempo de viagem em minutos. A primeira linha já está preenchida. Se ele viajou a 60 km por hora, ele gastou 30 minutos. Se ele reduzir a velocidade para metade, dividiu por 2. O tempo a gente tem que multiplicar por 2. Então, 60 km por hora passou para 30, dividiu por 2. Lá no tempo, nós vamos multiplicar por 2. Então, pegando 30, multiplicando por 2, vai dar 60. Ele vai gastar 60 minutos. Tá bom? Olha o 90. 90 km por hora foi quando ele aumentou a velocidade. Se ele aumentou a velocidade, o tempo vai ter que diminuir. Ele estava a 30 km. Aí ele multiplicou por 3, foi para 90. Se ele multiplicou por 3, o tempo de viagem a gente vai ter que dividir por 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, 90 km por hora, ele gasta 20 minutos. Então, a grandeza velocidade, onde a gente dividiu por 2, no tempo a gente multiplicou por 2. Tá? É na velocidade, onde ele multiplicou por 3, no tempo, a gente dividiu por 3. Se um a gente multiplica, do outro lado a gente divide. E sempre pelo mesmo valor. Tudo bem? Continuando aí na página 41, com a explicação, lá pede a gente assim, ó, comparando os números da tabela, é possível verificar uma relação entre as grandezas velocidade média e tempo. Reflita e responda qual é essa relação. Então, a gente vai lá analisar. A relação que a gente tem lá entre essas duas grandezas é o quê? É que quando a velocidade média aumenta, o tempo diminui na mesma proporção. Se a velocidade diminuir, o tempo vai aumentar na mesma proporção. Então, essa é a relação que a gente observa lá, tá? Mais embaixo a gente tem retorne à tabela preenchida e multiplique os valores das grandezas que se encontram na mesma linha. Escreva a seguir a relação encontrada entre as grandezas inversamente proporcionais. O que é para a gente fazer? É para voltar na tabela, lá no início da página 41, e multiplicar na mesma linha o 60 da velocidade pelo 30 do tempo. 60 vezes 30, 1.800. Na linha de baixo, a gente tem 30 da velocidade e 60 do tempo. Multiplica os dois, deu 1.800. Na última linha, a gente tem 90 e 20.
multiplicando 90 pelo 20 dá 1.800. Então, a gente percebe que o produto dá sempre o mesmo. Quando dá o mesmo, a gente chama esse valor de uma constante. Então, quando se tem duas grandezas inversamente proporcionais, seu produto é uma constante, vai ser sempre uma constante. Isso acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais. Se uma delas der um valor diferente, é porque tem alguma coisa de errado. Aí tem que apagar e rever, tá? Então, a página 41, a gente finalizou aí a explicação dela. Bom, agora a gente já sabe o que são as grandezas inversamente proporcionais. Então, você já consegue resolver os exercícios da página 42 do livro de vocês, tá? Ela pode ser resolvida no livro mesmo, o espaço lá é suficiente, tá? E dá uma caprichada na escrita e qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Então, até mais, beijo para vocês, se cuidam, até semana que vem, né? Semana que vem a gente retorna nossas aulas. Acredito que um pouco melhor. Fique com Deus, beijo.